Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, o nosso habitual encontro das noites de quartas-feiras, tardes de sábado e tardes de segunda, não é? Fala Doutor ao vivo, quarta-feira à noite. A reprise sábado à tarde, ou sábado meio-dia, e segunda-feira às 2 horas da tarde, tá? Então são 3 horários distintos para você assistir ao programa Fala Doutor. Hoje, de forma bastante especial, né? Estamos já no mês de setembro e vocês já repararam que quando vai chegando mais próximo ao final do ano, começam-se a deflagrar várias campanhas com vistas a chamar a atenção da prevenção para algum tipo de doença, não é? Então, tem o câncer de próstata, do câncer de mama, prevenção ao suicídio, bem, enfim, são várias campanhas que são deflagradas ao longo do ano, notadamente mais reforçada no final do ano. E esse mês de setembro acende-se um alerta, né? Prevenção ao suicídio, que infelizmente tem aumentado de forma significativa e, não obstante, a imprensa não divulgar para poder não encorajar, né? Pelo menos é o que se imagina. Se você ouve a notícia de que fulano fez algo desta natureza, o outro que está prestes a, que está pensando em fazer, se ele teve coragem, por que eu não vou ter coragem? Não é? Então, eticamente não é interessante que se divulgue. Mas o fato, ele existe e é extremamente preocupante e a gente tem que abordá-lo, tá? Abordar em qual sentido? No sentido da prevenção. Este é um dos temas do Fala Doutor de hoje, dentre outros vários temas que nós vamos abordar com um profissional que trabalha muito com a sua cabeça, não é? Não é psiquiatra, não é psicólogo, não é psicanalista, mas ele é hipnoterapeuta. Também consegue entrar um pouquinho, fazer uma viagem com você e te fazer entronizar e, quem sabe, encontrar um clique para que você possa ligar melhor a sua vida daqui para frente. Mais uma vez presente conosco, de visual novo agora, o hipnoterapeuta Paulo Luciani. Paulo Luciani, boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez no programa Fala Doutor. Prazer todo meu, sempre bom estar aqui com você. Se colocasse uma reprise de um programa antigo seu, não iríamos saber que é você hoje, né? Tá com um novo visual, uma mudada, né? Mais moderno, né? Tá na moda, acompanhando a moda. Na verdade, mais antigo, né? Que a barba. É antigo. Só que retornou, né? É retrô, né? É um visual retrô. Paulo Luciani, falar sobre hipnoterapia, falar sobre hipnose é sempre um tema fascinante, né? Afinal de contas, como se diz, permeia no consciente coletivo a ideia de que a hipnose ela pode trazer muitos benefícios e há muitas dúvidas em relação a como proceder à hipnose. Será se eu vou ficar dormindo para sempre? Será se vou acordar? Há uma série de questões que a gente sabe que o público tem dúvida. Principalmente porque há muita fábula, muita história, há muito diz que me diz, principalmente muito mito, né? Principalmente nos filmes, em espetáculos, em desenhos animados, é o reloginho que põe que a pessoa fica olhando, daí a pouco entra em um transe hipnótico, e nesse transe hipnótico a pessoa acaba por fazer determinadas coisas que habitualmente, de uma forma normal, ela não faria, né? Então, desmistifica pra gente um pouquinho aí o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia, qual que é como que é a ação
Claro. da hipnose no organismo humano. E lembrando que você pode participar do nosso programa, vamos colocar na cama aberta, através dos nossos telefones, 3221-9498 ou 3216-6385. Você vai mandar suas perguntas para o nosso entrevistado dessa noite, o Paulo Luciani, responder para você, tá bom? Comece a ligar a partir de agora, 3221-9498, 3216-6385. São os telefones da TV Gerais para você ligar participando, ok? Então vamos lá, Paulo. Bem, esses mitos, eles se dão justamente por causa da mídia, a forma como que a mídia explora a hipnose. Mas a verdade é que a hipnose é um fenômeno natural do ser humano. Ela já acontece com a gente realmente a todo momento, a todo instante. São, por exemplo, situações quando você está sonhando, quando você tem um sonho, por exemplo, é um estado de hipnose natural. E quanto, por exemplo, a questão da depressão, suicídio, muitas vezes isso ocorre porque a pessoa está diante de uma tristeza que ela passou na vida dela, que é muito grande, de ter passado ali por a perda de um parente, por ter passado por um fim de um relacionamento, ou até uma falência financeira, digamos assim. São situações onde que leva a pessoa para um estado de depressão. E a hipnose nessas situações ela consegue fazer com que a pessoa tenha uma ressignificação dessas memórias, dessas lembranças e passe a se sentir de um jeito diferente. Sei. Agora, Paulo, interessante essa ideia de que a todo instante a gente entra em transe hipnótico. Sim. Hoje... Como é que é isso? Eu estou aqui agora, eu posso entrar num transe hipnótico sem dúvida um profissional estar atuando? Como é que é esse transe? O que é isso? O que acontece? Vamos lá. Hoje mesmo eu estava explicando para uma cliente que era a primeira experiência. Tudo bem. Era a primeira experiência dela com a hipnose. Então eu fui explicar para ela como que funciona o processo, para tirar as dúvidas, inclusive. E eu falei com ela o seguinte: quando você está dentro de um transe hipnótico, você consegue ver, você consegue ouvir, você consegue falar, andar, comer, beber. Enfim, você consegue fazer praticamente tudo que você faz quando você está fora do estado hipnótico, com exceção de uma única coisa. Dentro de um estado hipnótico, você tem uma redução do seu nível crítico. Então, é o seu senso crítico que fica reduzido no estado hipnótico. Então, por exemplo, imagine comigo, quando você está sonhando e aquele sonho parece real, o sonho é uma imaginação, correto? E apesar de você saber que aquilo é imaginação, ou seja, você não consegue ter o senso crítico para perceber que aquilo é uma imaginação e não uma realidade. E você passa a lidar com aquela imaginação como se fosse real. Outro exemplo, a maioria das pessoas, quando assistem um filme de terror, elas ficam com medo. E ela sabe que aquilo é um ator e uma atriz, que não existe nenhum monstro que está ali, e que mesmo se aquilo fosse real, ela não conseguiria sair de dentro da TV para te fazer mal. E você sente medo. Por que isso acontece? Você está no estado hipnótico, ou seja, o seu senso crítico, ele foi reduzido a ponto de ele não perceber que aquilo não é real. E ele lidou com uma coisa que é fictícia como se fosse real. Porque a capacidade de criticar racionalmente a situação é que ela está reduzida. Interessante, hein? Quer dizer, a gente habitualmente não para poder pensar dessa forma, né? Essa que é a questão. Essa moça, por exemplo, ela está tratando de um trauma, de um acidente automobilístico. Sim. E após esse trauma, ela não consegue mais, por exemplo, fazer uma viagem, ela se sente muito medo. Por quê? É o que eu disse para ela, que esse acidente aconteceu há um bom tempo atrás, já tem um bom tempo que esse acidente aconteceu. Ele não está acontecendo nesse momento agora. E por que ela sente até hoje a mesma coisa que sentia na época? Porque o senso crítico dela ficou abalado diante da situação. E a mente inconsciente, no intento de protegê-la, ela assume o comando para trazer um estado de pânico, fazendo com que você fuja. A intenção é proteção. Né? Ô, Paulo, agora a hipnoterapia, ela pode ser tida como um coadjuvante ao tratamento com o psicólogo ou com o psicanalista, ou ela pode conseguir os mesmos resultados
através das técnicas próprias? Bem, ela é uma ferramenta que você vai usar complementarmente a outras terapias, como ela pode também ser usada para a ressignificação dos traumas, de algumas emoções. Então, o que eu digo, por exemplo, quando vem alguém até o meu consultório para tratar algum problema e essa pessoa às vezes já está fazendo um tratamento psicológico ou psiquiátrico, eu recomendo que ela continue fazendo o tratamento, não vai ter nenhuma interferência e eu vou fazer ali o meu trabalho. Eu acredito que quanto mais você une coisas em prol de criar uma melhoria para a pessoa, melhor, né? Mas em alguns casos você pode sim conseguir uma solução, por exemplo, fobias, a própria depressão, qualquer doença que ela tem realmente um fundo emocional, a hipnose ela consegue ter realmente uma eficiência muito grande para trabalhar. Agora, a depressão com os psiquiatras é tratada com remédio. E o hipnoterapeuta consegue também curar a depressão? O que eu entendo? Vamos Nem lá. sei se também os medicamentos curam a depressão, né? Mas eu creio que sim. Eu tive acesso a uma pesquisa feita por uma das maiores autoridades em psicopatologia dos Estados Unidos hoje. Segundo a pesquisa desse psicólogo americano, apenas 30% ou 40%, se não me engano, das pessoas que tinham um tratamento alopático conseguiam realmente ter um resultado. Ou seja, então, aproximadamente 60% ou 70% das pessoas não conseguiam ter esse resultado. O que eu entendo é que, às vezes, não se leva em conta o tipo de depressão também. Porque existem dois tipos de depressão, existem dois tipos. A depressão endógena e a depressão exógena. E grande parte dos casos de depressão é exógena, ou seja, o motivo é externo e não interno. Então, você acaba tratando com o medicamento ele vai amenizar até, trazer algum benefício, mas às vezes não vai curar. Por exemplo, a pessoa perdeu um filho. E após a perda daquele filho, é natural que você fique triste, que você sinta aquilo, mas isso passa. E às vezes, depois de um bom tempo, acaba que a pessoa continua tendo aquela mesma emoção ruim, aquela mesma tristeza e não consegue levar sua vida avante. O que aconteceu? O que causou a depressão nela? Sim. É uma lembrança de um evento triste na vida dela. Então ela precisa de ressignificar aquela memória, ou seja, mudar a maneira como que a mente dela se relaciona com aquele evento. A partir daí ela começa a se sentir bem novamente. Você vê. E os estados patológicos da mente, hoje em dia, são os que têm, sobremaneira, preocupado bastante vários tipos de profissionais da área da saúde. Isso porque o impacto que causa na pessoa e até na família também é muito grande. Sim. Sem sombra de dúvida, a pessoa perde a capacidade, às vezes, até de laborar, perde... Nossa senhora, é muito grave o que acontece com uma pessoa que está com um problema de depressão, com um problema de fobia, com trauma, etc. Né? Sim. Atrapalha sobremaneira a vida da pessoa. E tem aumentado muito, Paulo. Você tem percebido isso? Você, em seu consultório de hipnoterapia, quais são as queixas mais comuns que ocorrem hoje em profissionais que lidam nesta área da saúde? Sim. Eu diria que está ali cabeça a cabeça, como se diz, né? A depressão e a ansiedade. De tudo que eu trato, né? Várias coisas que a gente trabalha, mas a depressão e a ansiedade realmente elas estão bem. Uma passa na frente, a outra toma. São os males que têm trazido realmente muito problema, muita tristeza para as pessoas. Como a gente está no mês aí, como você mesmo mencionou, né? No mês de combate e prevenção ao suicídio, o que a gente percebe, por exemplo, no caso da depressão? Que as pessoas, às vezes, elas passam, por exemplo, eu trabalhei num caso de uma moça que ela sofreu um abuso e após isso ela se sentiu assim, é como que essas pessoas às vezes se sentem até culpadas por aquilo, com vergonha, e ela começa a sentir uma dor muito grande em decorrência desse acontecimento. E a maneira dela de encontrar um alívio, ela tentou suicídio. Que para ela seria o alívio, né? Aí as pessoas até entendem assim, como a pessoa pensa em tirar a própria vida. Nenhum suicida, ele pensa em tirar a própria vida.
Essa não é a ideia do suicídio. Não é? Não. É acabar com o A sofrimento? ideia é acabar com o sofrimento. A morte é o caminho que ele está encontrando para acabar com o sofrimento. Quando você pensa dessa maneira, você vai entender que, na verdade, a intenção que há por trás do comportamento é positiva. Eu tenho a intenção de, eu sinto uma dor que me incomoda, que me maltrata tanto, que eu estou buscando algo que alivie. A única questão aí é que a maneira que ela está encontrando para aliviar essa dor, ela não é uma maneira boa. Existem outras alternativas que você consegue. Eu trabalhei com uma moça que tentou suicídio mais de 10 vezes. Sim. Mais de 10 vezes, várias tentativas, se cortou, já fez várias coisas. E o resultado desse E a gente tratamento? conseguiu o resultado, eu já acompanho ela nas redes sociais, está super alegre, grava vídeos e, enfim, Ô, Paulo, uma pessoa de bem com a vida. E isso é muito grave, essa questão, porque a gente tem visto automutilações em crianças cortando os pulsos. Sim. Né? E às vezes pais nem percebem. Tema para daqui a pouquinho, logo após o intervalo, ok? Dando sequência Vamos lá. ao nosso programa de hoje. 3221-9498, 3216-6385 são os telefones da TV Gerais para você ligar participando, enviando a sua pergunta ao nosso entrevistado dessa noite, o hipnoterapeuta Paulo Luciani, tá? Mande sua pergunta, o programa está super interessante e vai ficar mais ainda com a sua participação. A gente volta já já, aguarde. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Marmoraria Contorno traz para você o que existe de melhor em mármores, granitos e pedras em geral. Tudo com qualidade que seu bom gosto merece. Marmoraria Contorno, Avenida Mestre Fininha, 2735. Fone 38-3212-2683. Morada do Sol, Montes Claros. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Segurança, mais conforto e comodidade para nossos clientes na hora de fazer suas compras no centro. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Estrutura nos padrões de excelência. Consultas e sessões, avaliações e dietas, diagnóstico e tratamento, prevenção e acompanhamento, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, medicina. Profissionais capacitados e experientes. Atendemos convênios e particular. Ligue 3084-5589. Cuidar de pessoas, nosso maior compromisso. Venha para Unitar. Unitar, bem-estar para a sua vida. Não tem homem ruim que derrube essa mulher. Não tem dor no corpo que abale a sua fé. Nem ferida na alma, nem tortura, nem dinheiro. Não tem mal no mundo inteiro que derrube essa mulher. Dilma segue valente, Dilma segue de pé. É força de guerreira, é força de mulher. Dilma guerreira, Dilma brasileira, Dilma mineira, valente brasileira. Dilma guerreira, Dilma brasileira, Dilma mineira, valente brasileira. Dilma guerreira, Dilma brasileira, Dilma mineira, valente brasileira. Dilma guerreira. Para presidente, vote 13, Lula livre, Pimentel governador e Dilma senadora. 13-3 por Minas e pelo Brasil.
Chegou a hora de formar pastagem com eficiência. Sementes Grão de Ouro tem excelência no assunto. Braquiarão, Decumbens, Mombaça, MG5, Paiaguás, Piatã. Além de produtos agropecuários, veterinários e suplementos minerais. Sementes Grão de Ouro, a riqueza do campo. Agora em 2 endereços. Avenida Ovídio de Abreu 236 e Avenida Arthur Bernardes 78. Fone 3221-4737. Montes Claros. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com o programa Fala Doutor, deixando os nossos apoiadores aí. Vocês viram aí a chamada da Sementes Grão de Ouro, né? A Sementes Grão de Ouro agora, para você que não sabe, é revenda também de produtos da marca Steel, tá? Produtos de primeiríssima linha. Um grande abraço aí para Jussara, para o Rogerinho, na Sementes Grão de Ouro, ali na Ovídio de Abreu e agora também ali na Socomil, tá? Vendedora também de produtos Steel. Deixa eu mandar um abraço aí para Paulinho, do Bairro do Gordo, ali perto da antiga estação rodoviária, né? Perto da hoje estação ferroviária do CRAS, ali na Rua Tiradentes. Um abração também para o meu amigo Reininho Canela, fiquei sabendo que está sempre aí assistindo ao programa Fala Doutor. Voltando aqui, você pode ligar participando através dos nossos telefones 3221-9498 e 3216-6385, tá? Nosso entrevistado dessa noite é o hipnoterapeuta Paulo Luciani. Paulo, a gente fechou o bloco passado falando sobre essa questão dramática que o mundo vive hoje, né? O índice de suicídios cada vez aumentando mais e pelo que você me falou, fiquei extremamente estarrecido. Parece que o índice de homicídio, de suicídio hoje já está superando de homicídio no Brasil, né? Uma coisa... No mundo, né? No mundo, né? Sim. No mundo. Agora, Paulo, a gente tem visto em muitos pré-adolescentes, né? Crianças, pré-adolescentes, automutilações. Por que se fazem essas automutilações e se a hipnoterapia tem como ajudar a resolver esses problemas? Perfeitamente. Bem, a automutilação, ela vai estar numa situação bem semelhante à do suicídio mesmo. O que ocorre é que a pessoa está sentindo algum tipo de dor emocional, um pensamento obsessivo sobre alguma coisa que está incomodando ela a tal ponto. E quando ela se fere, a mente obrigatoriamente ela vai focar naquela dor física. E ela começa a prestar atenção na dor física e automaticamente ela desliga daquela dor emocional. Então é como se a dor física, por mais que machuca, imagine você passar uma gilete, alguma coisa, se queimar, se cortar, como que dói isso, né? E a pessoa prefere essa dor do que a dor emocional, quer dizer que a dor emocional está ferindo mais, está incomodando mais do que a dor física, então ela desvia a atenção para aquela dor. A hipnoterapia, nesse caso, ela vai trabalhar justamente nesse ponto de ir na raiz do problema, ou seja, o que está causando isso, quais são as memórias, quais são os processos mentais que estão sendo gerados dentro daquela pessoa que estão fazendo ela se sentir daquela maneira. A gente ressignifica essas memórias, reprograma a mente dela e automaticamente ela se sente aliviada e não precisa se cortar mais. Agora, a compulsão, Paulo. A pessoa tem compulsão por comida, tem compulsão por exercício, tem compulsão por sexo, tem compulsão por cigarro, tem compulsão por drogas, enfim, são vários tipos. Por compras. Por compras, não é? Sim. Há uma luz no fim do túnel? A hipnoterapia ajuda? Sim. Bem, pense comigo numa coisa. O que as pessoas buscam? É uma sensação. A busca é por uma sensação. Eu desejo tal carro. Aí eu batalho, consigo esse carro. Quando eu consigo esse carro, eu sinto a satisfação. Mas ela dura pouco de tempo. Quando passou, aí novamente eu estou buscando sentir aquela sensação de uma outra forma. É a minha nova dose, né, de bem-estar. Então, essa sensação, isso tudo vem de o quê? De um processo mental. Eu costumo dizer, doutor Afonso, que
A coisa mais simples, como usar um banheiro, por exemplo. A criança ela não nasce apta para isso. Ela não nasce com esse processo mental funcionando. Ela leva um tempo. Para você ver a criança, depois de um certo tempo, ela já anda, já fala, mas não consegue usar um banheiro sozinha. Por quê? Porque apesar de, fisiologicamente, apesar do corpo dela já ter a capacidade de fazer, a mente dela ainda não tem o processo mental adequado para exercer aquela tarefa, fazer aquela função de maneira correta. Daí você generaliza para tudo, ou seja, existe um processo mental funcionando para basicamente tudo que você faz. A maneira como você se sente, a sensação de recompensa que você tem. Quando você organiza esse processo mental de uma maneira mais eficiente, você passa a ter uns resultados melhores. Então, aí você consegue, por exemplo, controlar a compulsão. Eu trabalhei com uma mulher que ela tinha compulsão por esmalte. Ela tinha, cara, quando você olha a situação, né, é até engraçado, mas ela falou comigo assim, que ela tinha alguns esmaltes que ela tinha o mesmo esmalte, 7. Mesma cor, mesma marca. Porque a compulsão dela era para comprar e ela quase não usava esmalte, mas ela tinha uma compulsão, ela não começava a comprar. Ela chegava ao ponto de ir a uma farmácia comprar um medicamento, passar em frente à banca do esmalte e comprar o esmalte e deixar de comprar o medicamento. Né? Por quê? Aquilo trazia um bem-estar para ela. E aí a gente fez o que? A gente antecipou aquela sensação para o momento antes da compra. Ou seja, ela tinha a sensação agora sem comprar. A mente dela passou a funcionar de um jeito diferente. E aí resolveu o problema. Ela foi numa farmácia que tinha ao lado do meu consultório fazer o teste. E lá ela conseguiu ficar sem comprar. Ela, por teimosa, ela saiu de lá e foi até o shopping para ir na esmalteria e lá também não comprou. Aí que ela percebeu que realmente... Ela tinha, pra você ter ideia, tinha mais de 700 esmaltes na casa dela. Podia até abrir uma loja, então. Podia, com certeza. Ela tinha uma própria esmalteria já. Qual que é uma compulsão engraçada também que você já trabalhou com algum paciente? Essa é uma, né? A do esmalte. Sim, sim. Tem várias. Assim, às vezes a gente pode até pensar, os casos são bem complexos, mas tem compulsão por tudo. O próprio toque, quando você vai analisar, ele é estranho, né? Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha o toque por contar coisas. Sim. E aí, por exemplo, se ela chega num lugar que tem uns tijolinhos à vista, ela começa a contar os tijolos. E aquilo absolvia ela assim de uma maneira que ela não conseguia parar de contar. E ela tinha que contar e a ideia que ela tinha é que ia acontecer algo terrível com ela ou com alguém da família dela se ela parar de contar. Mas o mais estranho era que ela sabia que aquilo era mentira, que não aconteceria. Mas ela, na hora que ela entrava no estado, ela não conseguia deixar de contar. A mente da gente é muito louca, né? Às vezes prega peças, né? Nós vamos antecipar um pouquinho esse intervalo agora. Você pode ligar, 3221-9498, 3216-6385. A gente volta logo após o intervalo, tá? Com mais perguntas para o nosso hipnoterapeuta Paulo Luciani, aqui no programa Fala Doutor. Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. Marmoraria Contorno traz para você o que existe de melhor em mármores, granitos e pedras em geral. Tudo com qualidade que seu bom gosto merece. Marmoraria Contorno, Avenida Mestra Fininha, 2735, fone 38-3212-2683, Morada do Sol, Montes Claros. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Segurança, mais conforto e comodidade para nossos clientes na hora de fazer suas compras no centro. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Banco do Nordeste apresenta
23ª Fenix, de 13 a 16 de setembro, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Venha expor sua marca em uma das maiores feiras nacionais da indústria, comércio e serviços. Adquira agora seu estande e parcele em várias vezes. 23ª Fenix. Aqui tem bons negócios. Apoio Sebrae. Realização ACI Montes Claros. Veja, em toda a minha vida eu sempre tomei as minhas próprias decisões. Agora, eu decidi ser novamente candidato para governar Minas. Se for eleito, farei um governo ouvindo todos os mineiros, com as melhores ideias e sob a minha liderança, a minha responsabilidade, com os meus princípios e a equipe que eu escolher. Porque cada vez que eu assino alguma coisa, é o meu nome que está ali. E o meu nome é o que eu tenho de mais importante. Anastasia é Anastasia, o gestor de verdade. Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte, diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Programa República, toda quarta, 10h30 da noite, com reprise aos domingos, 3 da tarde. Só aqui na TV Gerais. Respeite nossa cidade. Não jogue lixo nas vias urbanas, muito menos em lotes vagos ou bueiros. O resultado da falta de cidadania é sempre esse: ruas alagadas e lixo espalhado pela via urbana. Colabore com a limpeza. Assim você contribui para que Montes Claros fique ainda mais bonita e melhor de se viver. Uma campanha da TV Gerais. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 2h da tarde. Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, sempre pensando em você. Drogaria Minas Brasil. O Norte, aqui todo mundo pode estudar. Central Bicicletas, a amiga do ciclista. Copasa, Minas Gerais, governo de todos. Com Vicente Multimídia, produções de vídeo e áudio. Olha, quando eu vier, já vem. Dengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti. Mas veja se você sabe mesmo como manter distância desse terrível inseto. Se você encontra um foco de larva em casa, onde você despeja? Na terra, no vaso sanitário ou na pia? Se você escolheu a opção na terra, você acertou. A larva do Aedes aegypti precisa de água para sobreviver e na terra ela não vira um inseto adulto. Por isso, elimine qualquer foco de água parada e faça a vistoria semanal em casa e no trabalho. E passe bem, longe do mosquito. Olá, amigos, estou aqui para convidá-los a acompanharem o nosso programa Proseando nas Gerais, um programa de entrevistas diferente, gostoso para se assistir, toda quinta-feira, 10h30 da noite. E a reprise, não perca, domingo, de 11 ao meio-dia. Eu aguardo você. Apoio Espásio Materiais de Construção, o espaço que realiza o seu sonho. Copacabana Restaurante e Lanchonete, no seu self-service com churrasco. E Otorrino Fisiocenter, qualidade em saúde auditiva de alta complexidade. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos.
Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com Fala Doutor, entrevisto hoje o hipnoterapeuta Paulo Luciani, falando aqui sobre os processos de cura que podem ser efetivados e realizados através da hipnoterapia, né, Paulo? Exato. Agora, interessante aqui que a Vera Alencar, lá da Vila Guilhermina, ela quer saber como que é o processo de cura durante a hipnose. Como que acontece? Eu costumo dizer que, na verdade, não é a hipnose em si que cura. O que acontece é que a mente ela já tem condições de fazer algumas coisas. Então, eu digo que eu sou um treinador de pensamentos. Sim. O que eu faço durante o estado hipnótico é dar sugestões, pedir para a pessoa imaginar coisas, pensar de uma certa forma. Existem uns processos técnicos também, como âncoras, que é um pouco mais complexo de se explicar, mas basicamente é uma forma de treinar a mente para ela atingir determinado objetivo. Suponha que a pessoa tenha uma fobia das mais comuns, por exemplo, a fobia de falar em público. A pessoa consegue falar com alguém que ela tem intimidade, consegue se comunicar bem, ela já sabe fazer aquilo, então ela já tem os recursos que ela precisa. O que acontece? Quando ela está diante de um público, aqueles recursos simplesmente desaparecem e ela não consegue mais falar. Isso por quê? Porque o processo mental dela é que está atrapalhando ela. É como se a pessoa, na verdade, ela não tem medo. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que tem medo de... esse dia eu estava trabalhando com uma moça que tem claufobia. Já fala claufobia? Claufobia, não. Claufobia. É fobia de palhaço. Né? Sim, isso é comum em várias crianças. Tem bastante gente que tem. O que acontece? A pessoa não tem medo do palhaço em si, ela tem medo do pensamento dela do palhaço. Qualquer pessoa que está assistindo a gente aí, quiser fazer uma experiência, qualquer fobia que você tenha, se você tem fobia de altura, se você tem fobia de lugar fechado, se você tem fobia de sapo, de palhaço, de qualquer coisa, feche os olhos e imagine a coisa que você tem medo agora. Normalmente as pessoas já sentem o medo ali. Sei. Não precisa da coisa está acontecendo. Né? Então ela não tem medo da coisa, assim, é do pensamento. Você mudou a forma que o pensamento acontece, automaticamente ela muda a maneira como se sente em relação à coisa também. A Mariana Vieira do São Judas, ela quer saber se só com a hipnose pode ocorrer a cura em casos de depressão, traumas, medos, etc. Sim, como eu disse, se a pessoa está fazendo um outro tratamento não tem problema, se quiser fazer junto a psicoterapia com psicólogo, também os medicamentos, não tem problema. A vantagem que eu vejo na hipnose é de ser natural. Então, assim, se você consegue um resultado com a hipnoterapia, você vai ter um resultado que é natural. Então, se é para um caso de depressão exógena, por exemplo, pode sim ela vir a ressignificar as memórias que estão gerando aquela depressão, aquela tristeza profunda que ela sente, ela pode sim conseguir um resultado muito Agora, vamos lá, satisfatório. Em casos de depressão exógena, né, que você... Exato. Ou exógena, conforme você disse aí. Troca em miúdos para o nosso telespectador. Porque tem endógena... A endógena e exógena. O que acontece? O seu corpo, ele produz vários tipos de hormônio, responsáveis, inclusive, pela sensação de prazer, de bem-estar. Serotonina, por exemplo. E o que acontece? Você pode sofrer uma deficiência na produção desses hormônios. Então, se o meu corpo ele passa a ter um déficit de produção de hormônios que são responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar, esse é um problema endócrino. Então, ou algum problema que seja físico do meu corpo, e o que é fisiológico não é bem a minha área de atuação. Certo. O exógeno, a depressão exógena, ela já vem de um motivo externo à pessoa. E aí é aquela questão, a pessoa rompeu um relacionamento, naturalmente, se você perdeu um ente querido, se você rompeu um relacionamento, se você sofreu uma falência financeira, ou enfim, perdeu alguma oportunidade, um emprego, uma coisa que era muito importante para você, é natural que você passe por um período de tristeza. E até certo ponto isso aí não é patológico. Mas depois de certo ponto você não conseguiu mais sair daquele estado de tristeza, por exemplo, aí já se tornou um caso de uma depressão exógena, que é um motivo externo que você não conseguiu assimilar aquela situação da maneira correta. A partir do momento que a hipnose vai lá e trabalha esse processo de pensamentos, você consegue então recuperar a sua capacidade de se sentir bem, se sentir feliz e tocar a vida para frente. Há um período histórico na história da humanidade, Paulo, você sabe disso. Cadê o nosso diretor? Tá ali. No crack,
não é a droga não, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, vários milionários amanheceram pobres no dia seguinte. Foi o maior índice de suicídio lá nos Estados Unidos em apenas um ano, né? Via-se um caso atrás do outro, né? Aqui no Brasil, com o ex-presidente Fernando Collor de Mello e a sua ministra Zélia Cardoso, né? De Mello, com aquele confisco do dinheiro das pessoas, várias pessoas também se suicidaram aqui no Brasil. São essas as causas exógenas ou exógenas. Exatamente, né? Exatamente. Então, ou seja, uma perda súbita financeira também, ela leva a um processo depressivo tão intenso e tão rápido que a pessoa nem pensa assim, opa, amanhã pode ser melhor. Já. E o mais curioso é que geralmente acontece com pessoas boas. Porque a pessoa, vamos supor, ela tem uma responsabilidade muito grande, ela é muito responsável, ela tem o desejo de pagar as contas dela em dia, de cumprir com os compromissos. De repente ela se vê numa situação de não conseguir e a dor de enfrentar essa situação às vezes é tão grande que ela encontra no suicídio uma forma de escapar daquilo. O que obviamente não é uma boa saída, que sempre tem uma alternativa, né? O Arlen Souto do Esplanada, ele quer saber como que a pessoa fica durante a sessão. Ela dorme ou participa ativamente do que está acontecendo com ela? O Arlen? Arlen Souto. Arlen. Ótima pergunta, Arlen. Na verdade, ela participa ativamente. Como eu disse, durante o estado hipnótico, você não fica inconsciente em momento algum. Então, se tocar em você, você sabe, você ouve a minha voz durante todo o tempo. Normalmente eu não peço que as pessoas falem no momento de uma sessão hipnótica, mas se pedisse que falasse, ela conseguiria falar. O que você vai participar ativamente do processo é no sentido de imaginar. Você vai imaginar as coisas que eu vou estar pedindo para você imaginar. É uma forma de treinar os pensamentos. Eu costumo fazer uma analogia com você ensinar um caminho para alguém. Suponha que você quer me ligar aqui e me dizer para eu ir na sua casa e você vai dizendo em qual rua que eu vou virar, vou chegar e vou dizer, tem um prédio aqui, tem uma coisa aqui, tem uma árvore aqui. Aí você vai dizer, vira aqui, vira aqui, vira aqui. À medida que eu vou virando, eu vou chegar na sua casa. Da mesma forma, eu vou pedir para você imaginando coisas, pensando coisas, e isso eu vou te levando até um determinado estado mental. E nesse estado você vai conseguir encontrar soluções e ressignificar, mudar a forma como a sua mente se relaciona com as coisas. E é isso aí que vai gerar os resultados que as pessoas estão buscando. O Geraldo Magela de Santa Rita quer saber qual o melhor caminho para sair da depressão. Bem, o que eu posso dizer? A terapia é algo que é muito importante, dependendo do estado, é você buscar realmente uma ajuda de um profissional que tenha condições de te ajudar nesse processo de mudança de padrão de pensamento. E o que você pode fazer? Geraldo, né? Geraldo Magela. Geraldo Magela. Agora, por exemplo, seu Geraldo, o que você pode fazer nesse momento? Você vai perceber que existe um estado fisiológico, ou seja, um estado do corpo físico, que ele combina com o padrão de pensamentos. Então, quando a pessoa está em depressão, normalmente ela tende a ficar com ombros curvados, o olhar geralmente é mais para baixo. E a pessoa no estado de alegria é o contrário. Ela já peito para fora, barriga para dentro, ela fica assim nessa posição. Então, ou seja, trabalhar a sua fisiologia, mudar, não ficar muito no estado físico da depressão. Sempre você perceber que está naquele estado, você muda, respira, barriga para fora, você vai perceber que você se sente diferente. Praticar atividade física, encontrar aí alguma coisa que te faça bem, participar de um grupo de dança. Pode mandar um abraço aqui pro Pode, pessoal? Aproveitar que eu falei de dança aqui, lembrei do meu grupo de forró. Estou fazendo até dança de forró agora. Que bom, Mandar um abraço lá pro pessoal do grupo Sandália de Couro, onde eu faço as aulas de forró lá. É ali perto da funerária Avelar, na Vila Guilhermina. Sei. Né? Então é uma coisa que é muito interessante, o pessoal que está com esses problemas também, na dança, artes, enfim, qualquer coisa que você se envolve. Uma dica muito interessante aí, fazer caridade, você ajudar pessoas, isso traz uma recompensa muito grande pra gente, também ajuda a gente a superar. E junto com essas coisas daí, e a terapia é um caminho realmente muito bom, saudável e natural para você conseguir se livrar definitivamente da depressão.
Acima de tudo, Geraldo Magela, Deus, tá? Busque sempre sim, a fé, nosso grande sustentável para todos os problemas da vida. O Márcio Vieira do Centro ligou aqui, dizendo que a entrevista está excelente, né? E quer saber quantas sessões são necessárias para conseguir o resultado almejado. Bem, um dos pontos que para mim realmente é um dos grandes trunfos da hipnose é justamente por ser bastante objetiva. Eu já tenho uma taxa de sucesso que supera os 90%, ou seja, então, de cada 10 pessoas que eu atendo, pelo menos 9 conseguem o resultado que buscam, às vezes até mais, e geralmente com um número bastante reduzido. Ela está dentro do campo das terapias conhecido como terapias breves ou super breves. Então, por exemplo, caso de depressão, normalmente eu uso de 3 a 6 sessões apenas para resolver um problema de depressão. Fobias, geralmente 2 ou 3 sessões. Então, realmente, dependendo do caso, os tratamentos mais longos que eu fiz foram casos como de uma depressão severa, onde que a pessoa tinha um tempo muito extenso de uso de medicamento e a pessoa estava realmente muito dopada já por causa dos medicamentos. Aí chegaram a fazer até umas 10 sessões, mas normalmente 3 a 6, 5, 6 sessões já consegue já ter um resultado muito interessante. O Wagner Leite do Independência quer saber se durante o tratamento a pessoa dorme. Mais uma pergunta. Não dorme, você fica consciente durante todo o tempo. A aparência da pessoa até parece com que ela está adormecida, porque ela tem um estado de relaxamento bem profundo. Mas se você perguntar a ela, depois que ela abriu os olhos, você estava ouvindo, você sentiu tocando no seu braço, você sentiu tocando na sua cabeça, alguma coisa assim, ela vai responder que sim e que estava consciente durante todo o processo. Não fica inconsciente em nenhum único segundo sequer. Agora, Paulo, só para poder fechar esse bloco aqui, a forma na mente da pessoa, como que o problema é resolvido. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu quero acabar com o meu medo de altura. Como é que você vai fazer este tratamento com a hipnose? E como que isso, o resultado deste tratamento, não o resultado, a forma do tratamento na mente da pessoa? Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é o medo? É uma busca por proteção. A altura, a sua mente inconsciente entende que aquilo é algo perigoso para você. Automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai te dar um estado de pânico que assim faz com que você fuja daquela situação. Esse é o primeiro ponto. Então, a intenção da mente inconsciente sempre é positiva. Ela tem uma intenção maravilhosa que é de proteger a sua vida. Pense comigo agora. A intenção é boa, então ela quer fazer algo bom por mim. Quando você está doente, o que você faz? Você toma um remédio. Mas se você está saudável, você não vai tomar remédio. Correto. Estou sadio, por que eu vou tomar um remédio aqui? E quando você está doente, você toma e você toma na dose certa. Então o medo é como um remédio, que ele tem a dose certa e a situação certa. Se você está numa situação de altura que realmente você tem perigo de cair, aquele medo é bem-vindo, porque ele vai te afastar dali. Mas às vezes a dose do medo e a situação, eu não estou em risco de cair. Às vezes eu não estou num lugar que tem realmente um perigo, ou a dose ou a situação não está sendo adequada. Então o que a gente vai buscar? Um alinhamento da mente inconsciente com a realidade, para que ela use a realidade e o seu comportamento de uma maneira mais alinhada. É como que é totalmente desproporcional, ou seja, a proporção do medo, a situação, a intensidade do medo não está condizente com a realidade. Tem um gatinho ali fora e eu estou morrendo de medo. Não faz sentido, o gato não pode me fazer mal. Eu sou muito mais forte do que ele. Mas tem um leão. Agora sim faz sentido eu ter medo. Então é alinhar esse comportamento, alinhar esse medo à realidade. Ok. A gente vai mais um intervalo. Você pode continuar ligando, participando, através do 3221-9498 ou 3216-6385. A gente volta já já com o último bloco do programa Fala Doutor dessa noite. Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida.
Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Segurança, mais conforto e comodidade para nossos clientes na hora de fazer suas compras no centro. Drogaria Minas Brasil Matriz, agora com estacionamento próprio. Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. Marmoraria Contorno traz para você o que existe de melhor em mármores, granitos e pedras em geral. Tudo com qualidade que seu bom gosto merece. Marmoraria Contorno, Avenida Mestra Fininha, 2735, fone 38-3212-2683, Morada do Sol, Montes Claros. A Casa de Carne Sumaré convida você a saborear a melhor carne da cidade. A Casa de Carne Sumaré oferece a seus clientes mais que carne. Oferecemos sabor, saúde e qualidade superior. Eu trabalho com alimentos e no meu restaurante eu sempre escolho os melhores produtos para os meus clientes. E é por isso que eu sou parceiro da Casa de Carne Sumaré. Qualidade, quantidade e o menor preço. Casa de Carne Sumaré. Telefone 3212-5572. Decore e pratique esta lição. Não jogue papéis e lixo nas calçadas, ruas e lotes. Cidade limpa, povo educado, exemplo de uma nação soberana. Uma campanha da Halley. Não importa se é dia ou noite, domingo ou feriado, contrate a equipe Big Lar da Halley. A Halley tem uma equipe especializada para cuidar bem do seu patrimônio ou do seu evento. Halley 3222-1807. Se você está chateado com as notícias que escuta todos os dias, se reclama nas redes sociais e parece que tudo continua igual, agora é a hora de fazer a diferença. Assuma o poder que você tem como brasileiro. É a nossa hora. É a sua hora de romper com tudo de errado que você não concorda. No dia 7 de outubro, não deixe de votar, porque o Brasil tem jeito e Minas tem jeito também. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, às 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas da noite. No Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Casa de Carnes Sumaré. Rua Boa Esperança, 345. No bairro Sumaré. Clínica Odontológica e Implantes Brasil Horto. MWCA Auto Center. O seu carro em boas mãos. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida. De volta com o programa Fala Doutor. Hoje entrevisto o hipnoterapeuta Paulo Luciani, que tem uma notícia muito bacana para te dar agora. Paulo Luciani, para quem ligou participando do programa, o que está reservado no sorteio ao final do programa? Vamos sortear aí uma sessão de relaxamento hipnótico, que não é bem uma terapia, digamos assim, mas não deixa de ser terapêutico. Para você conhecer como é o estado hipnótico, experimentar e fazer um relaxamento. É como se fosse uma massagem sem tocar em você. É bem agradável. E aonde é que será feito esse relaxamento hipnótico? Lá no nosso instituto mesmo, no Instituto Luciani. Pode passar o endereço? Fica ali no que eu mando Melo. a fatura depois. Ótimo. Fica ali no Melo, na Eugênio Nunes, número 10, esquina Comércio da Fininha. É um prédio rosa que está ali bem do lado da Minas Brasil. Está o prédio da Minas Brasil do lado de cima, o meu prédio está do lado de baixo. A Minas Brasil já manda a fatura, então não precisa mandar. Isso, então. Eu já falei o nome, né? O Wagner Alves do Eldorado ligou parabenizando Afonso pelo sucesso do programa Fala Doutor. Obrigado, meu amigo Wagner. O sucesso é todo por sua causa, tá? Andréa Mendes, do Centro, ela quer saber se em uma sessão pode ocorrer a cura do trauma ou do ressentimento, etc. É uma ressignificação. O trauma geralmente uma sessão dá para resolver, mas eu não gosto de determinar às vezes tão pouco, porque eu gosto de fazer um trabalho bem feito. Os meus clientes, normalmente, depois que eles resolvem o problema, eles não voltam mais por aquele problema, pelo menos não. Eles às vezes voltam por um outro caso. Eles me indicam outras pessoas, mas eles mesmos não voltam porque é para ficar resolvido. Então, normalmente eu faço assim, pelo menos umas 2 ou 3 sessões para deixar bem feitinho e não ter o risco de voltar mais. O Marcondes Lima, do Major Prates, ligou parabenizando a mim, obrigado, do programa, e o Paulo Luciani pelo excelente programa.
O sucesso hoje é todo por conta do Paulo, viu, Marcondes? Obrigado, é da gente. O Juarez da Silva do Roxo Verde quer saber como sair da ansiedade e do estresse sem tomar remédio. Perfeito. É justamente essa que é a minha proposta, de fazer uma alternativa. Não é que a gente tem nada contra medicamento, é óbvio, o medicamento, quando você está num surto, alguma coisa assim, nem tem muito como fazer com a hipnose, o medicamento é bem-vindo e tudo, e ele vai trazer os benefícios também. A questão é que quando a ansiedade ou a depressão, ela é realmente de um problema emocional, o medicamento ele vai servir mais como paliativo, ele vai bloquear neurotransmissores, ele vai dar uma engessada na mente ali para você não sentir muito impacto. A hipnose ela já vai ser uma coisa mais direta, ela vai direto nas causas, nas emoções, nos pensamentos, nos traumas que geraram aqueles problemas. Ressignifica, ou seja, muda como a mente se relaciona com esses pensamentos, com essas lembranças, com essas experiências, e a partir do momento em que isso acontece, de dentro para fora você simplesmente se sente livre dos problemas. O Marcos Gonçalves, do Alice Maia, chegou aqui, ó. Mande um abraço para Marcos Gonçalves e seus colegas da Unimontes, da manutenção da Unimontes, né? Os eletricistas. Um abraço então aí para você, Marcos, e todos os colegas da Unimontes, da manutenção, né, dos eletricistas. Ele que ó, adora o programa, obrigado. Diz ele que lembra de mim, lá no SAJ, né? Serviço de Assistência Jurídica da Unimontes. Manda um abraço para todos os funcionários da Unimontes. Grande abraço para você, Marcos. Realmente, uma boa lembrança aqui, né? Eu fui professor do curso de Direito da Unimontes durante 9 anos, né? De 2006 a 2015, inclusive também lá no SAJ. A Neuza Souza, do Major Prates, ligou. Parabéns, excelente entrevista. Quantas sessões são necessárias para vermos e sentirmos o resultado positivo da hipnose? Varia, como eu né, disse, Paulo? geralmente varia, depende do problema, depende da pessoa, mas geralmente 2 a 6 sessões no máximo. Uhum. 6 sessões é difícil fazer um pacote. 3, 4 ou 5 é a média. A Verônica Santos do Canelas faz uma pergunta interessante. Uma vez curado com a hipnose, é para sempre? É isso que eu busco, né? Normalmente, aquilo que a gente consegue o resultado não volta. Porque, como eu disse, é como andar de bicicleta, por mais que você não esquece mais, né? Você fica um tempão sem andar, mas não esquece. Então, é uma forma de treinamento mental, Verônica. Então, a partir do momento que se você treinou a mente aprendeu a lidar com aquela situação de um jeito diferente, automaticamente é para sempre. Ô, Paulo, me diz uma coisa aqui, se isso é verdade ou se é baboseira, espetáculo, o que é? Se você me hipnotizar aqui e me der uma cebola para eu morder e você vai falar comigo que eu vou sentir um gosto de maçã, isso pode acontecer? Pode. É possível, sim. Obviamente, não são todas as pessoas que vão ser suscetíveis a esse tipo de experiência. As pessoas que têm uma mente um pouco mais lúdica, elas têm mais tendência de ter sucesso numa experiência dessa natureza. Então, não vão ser todas as pessoas. Mas algumas pessoas, sim, elas vão conseguir essa experiência. O que acontece? Como eu disse aqui, a hipnose reduz o seu senso crítico. Então, o seu senso crítico vai estar dizendo, é uma cebola. Mas como ele está reduzindo, imagina que você tem um som, umas caixas muito potentes e você está com o microfone aqui. E eu estou falando aqui com uma voz bem baixinha. Qual voz que você vai ouvir? Com a caixa. Então, reduziu o senso crítico, a consciência ela está falando muito baixinho. Você não consegue ouvir. Enquanto a mente inconsciente ela vai estar toda aberta. Então, é isso que acontece. Ela vai pegar uma memória que ela tem de como é o sabor da maçã e ela vai reproduzir essa memória. O senso crítico está reduzido, então não vai conseguir gritar e você perceber que realmente é uma cebola e não uma maçã. Mais ou menos isso que acontece. Ok. A gente tem daqui ouvido o telefone tocar insistentemente. Não vai dar tempo mais, infelizmente, de participar do programa, porque estamos chegando ao final, né? Infelizmente. Paulo Luciani, me ajuda aqui a fazer o sorteio do ganhador da sessão de relaxamento, né? É, uma sessão de no relaxamento. Instituto Luciani. Você que ganhar, você mesmo pode participar ou pode passar para uma pessoa também, tá? Da família, ok? Nós vamos entrar em contato com o ganhador e ele vai dizer se é ele ou se quer passar para alguém da família que está precisando mais relaxar do que o ganhador. Me ajuda aqui, por favor, Paulo, a escolher. Dei 2, vou dar 2. 2? Ok, beleza, deixa eu ver aqui. 2.
Juarez da Silva do Roxo Verde, grande amigo Juarez, sempre acompanhando o nosso programa, né? O Juarez que fez a pergunta como sair da ansiedade e do estresse sem tomar remédio. Juarez, um brinde é seu ou para quem você indicar. Isso aí tá? vai ajudar ele a se sentir muito bem contra a ansiedade e o estresse. Viu? Aham. E o Marcondes Lima, do Major Pratos, que ligou parabenizando o programa e o entrevistado, o Paulo Luciani, tá? Marcondes, outra sessão é sua ou de quem você indicar, tá ok? A gente vai entrar em contato com vocês, tá? O Marcondes, telefone final 1540 e o Juarez, telefone final 1648. Paulo Luciani, muito obrigado pela sua participação no programa Fala Doutor dessa noite. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Precisando, pode chamar que a gente vem com toda a alegria e com toda a satisfação. Muito obrigado. O programa Fala Doutor fica por aqui. Nosso próximo encontro é na quarta-feira que vem. Uma boa noite para você e até lá. Fala Doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida.